capítulo 12. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Todos nós acharam? Capítulo 12 e o versículo 9. Grande Deus. Todos nós acharam? Amém. Hoje nós vamos falar a fé como um dom espiritual, né? Estamos falando sobre a fé. Falamos a semana passada sobre a fé salvífica, a fé para salvar. E hoje nós vamos falar a fé como um dom. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Senhor, te louvamos e te agradecemos. E cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele é poderoso para falar ao nosso coração e às nossas vidas. Então fala, Senhor, a vida de cada um daqueles que aqui estão, para que todos possam sair deste lugar cheio do Teu poder, da Tua graça e da Tua unção, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor, né? Falar sobre fé é algo maravilhoso, né? Mas hoje nós vamos aprender um pouco sobre a fé como um dom. Vamos ver que a fé é descrita como um dom espiritual e nem todos os crentes recebem os dons espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que não é todos os crentes que recebem dons, né? Porque o dom é uma dádiva de Deus. E Deus, Ele dá a quem Ele quer. Então entenda que quando nós falamos a fé como um dom, nós estamos falando de algumas pessoas que vai vir esta capacidade de desenvolver a fé como um dom. Como tem um dom de cura, como tem o dom de falar em línguas, como tem o dom da sabedoria, como tem o dom da ciência, o dom de interpretação de línguas, o dom de maravilhas, né? O dom de discernimento de espírito, e também tem o dom da fé, ou seja, então este dom não é todos que vão receber, é a quem aquele Deus escolher para exercer isso, porque um dom é uma escolha de Deus. Deus olha, achou graça e disse: vou dar o dom da fé para ele. Eita, que privilégio! Eu vou dar o dom da fé para ela. E quando Deus Ele nos dá esse dom, para que é? Abra, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, então entenda que quando nós falamos sobre o dom da fé, muitas pessoas já pensam que eu quero o dom da fé para me ficar rico. Quero o dom da fé para isso e para aquilo. Não, irmãos, o dom da fé é para aquilo que for útil para o quê? Para a igreja. Não é aquilo que for útil para mim. Eu não posso me beneficiar do dom da fé, porque ele não é meu, é do Senhor. E se Ele me deu, não foi para usar em prol meu, mas em prol da igreja, da obra. Como nós vemos aqui, a fim, né, que seja útil para a edificação do corpo de Cristo. Então esse dom é um dom que nós podemos usar ele para quê? Para a edificação da igreja. É por isso que os dons,
É um chamado que Deus tem em cada vida. Mas eu preciso entender que o dom não é meu. O dom é do Senhor. E Ele só me deu para eu ser útil na obra dEle. Para eu ter uma utilidade a mais. Para eu exercer a minha fé a mais. Para me fazer mais. Porque quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Meu Deus! Ou seja, então, se mais me é dado, a cobrança ainda é maior. Por quê? Porque eu tenho mais capacidade para realizar as coisas do que aquele que não tem o dom da fé. Eu tenho que ser exemplo de fé. Eu tenho que demonstrar para aquele que não tem fé e falar para ele: olha, você consegue. Vai dar tudo certo. Então é uma responsabilidade. Entenda uma coisa, irmãos. Ter dom é ter responsabilidade. Ter dom é ter responsabilidade, porque Deus ele está confiando em você para que a obra dele cresça, para você ser útil na obra dele. O dom não é para você usar o dia que você quiser. O dom não é para usar o dia que você achar que deve usar. O dom é para você usar 24 horas por dia. Aleluia! Esteja trabalhando, esteja acordado, esteja dormindo, esteja qualquer tempo. Mas sabe qual é o problema do dom? É porque as pessoas querem ser usadas no dia que elas querem. E ela esquece que o dom não é. O dom é para aqueles, para o que for útil na obra. E de repente Deus ele está precisando de vocês. Você diz: mas hoje eu estou num dia ruim. Não, mas hoje eu estou num dia mal. Hoje não. Ué. Mas Deus está precisando de você hoje. Deus está precisando do dom que Ele te deu hoje. Deus está precisando que você exerça a fé hoje. E muitas vezes eu digo: é amanhã. É depois. Não, é na hora do Senhor. Quer ser útil para a obra do Senhor? Esteja à disposição do Senhor 24 horas por dia. Diga: Senhor, se precisar me acordar de madrugada, pode acordar. Se precisar levantar às 6, pode acordar. Se precisar meia-noite, Senhor, pode me levantar. A qualquer hora, Senhor, eu estou à disposição, porque o Senhor me deu algo e eu quero ser útil para a tua obra. Eu quero fazer a edificação do corpo de Cristo. Porque muitas vezes Deus nos escolhe e nos dá um dom. Muitas vezes nós não usamos. Ou não queremos usar. Retemos o Espírito está falando: fala, você diz: não, usa o outro, Senhor. Manda ele, manda ela. Mas Deus escolheu você. É por isso que muitas vezes não podemos enterrar o dom que é em nós. E nós vemos que o dom da fé é uma ousadia de realizar feitos extraordinários. Porque muitas vezes entenda que o dom da fé é diferente do dom de profecia e do dom de revelação. Por que ele é diferente? Porque a revelação eu tenho primeiro e depois eu falo. Deus revela, eu vou lá e falo. A profecia, Deus fala, Deus fala assim: fala com tal pessoa. Você fala: mas o que eu vou falar? Ele revela o que vai falar e entrega a profecia. Só que o dom da fé, ele é algo extraordinário. Por quê? Porque muitas vezes Deus ele não fala conosco. É nós que tomamos a posição e através da nossa fé nós dizemos: vai acontecer. O milagre vai vir. Por quê? Porque nós temos uma fé extraordinária para isso. O dom da fé é isso. É quando muitas vezes eu dou a minha palavra, eu digo: vai acontecer. Por quê? Porque eu estou usando a minha fé. A fé é o que? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então quando eu falo, eu não estou vendo nada, mas estou dizendo: vai acontecer. E
Por que vai acontecer? Porque eu tenho fé para acontecer. Porque o dom da fé é você não precisar da fé da pessoa. Porque muitas vezes eu digo assim, receba pela fé. Daí ninguém recebe. Aí eu falo assim, olha, é porque está todo mundo sem fé. Até o pregador, então, porque ninguém recebeu. Porque se ninguém recebeu, todos estavam sem fé. Mas a fé é um dom, ninguém é obrigatório a ter esse dom. É um chamado. Só que muitas vezes, quando a pessoa tem o dom da fé, ela não pergunta se você tem fé, ela diz, a minha fé, eu vou orar, eu vou buscar e Deus vai fazer na sua vida. Não pergunta se você tem fé, ele apenas determina fazer coisas extraordinárias. Josué capítulo 10, abre aí só para você ver. Livro de Josué. Capítulo 10. Que diz assim: Então falou Josué ao Senhor, no dia que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de todos os israelitas: Sol, detente-se em Giboa, e tu, lua, no vale da Ejaloon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr, quase um dia inteiro. Se você ler o capítulo inteiro, você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo: Josué, fala para o sol parar. Porque isso seria uma revelação. O Senhor falou primeiro, e depois eu vou lá e faço o que o Senhor falou. Josué estava vendo a necessidade do povo, que o povo precisava de mais tempo para guerrear. Então ele lança a sua palavra através da fé e diz: Sol, para aí. Lua, para aí. E por quase um dia inteiro, o sol e a lua ficou. Isso é ter fé. Isso é usar o dom da fé. É quando eu não escutei nada, eu não vi nada, mas eu vi a necessidade do povo e eu precisei lançar uma palavra profética, porque eu não dependia do povo, eu dependia da minha fé. E disse: vai acontecer. Então a fé como dom é para você usar em benefício do povo, da igreja, nunca em benefício seu. Isso foi usado. Olha a fé. Será que nós não temos essa fé hoje? Sabe o que nós falamos? Não vai acontecer não. Acho que eu vou falar para o sol parar, o sol vai parar. Se você sair perguntando para muitas pessoas, todos vão dizer que não tem essa fé. É por isso que a fé ela é um dom. A fé como um dom. Nós vamos aprender sobre várias formas de fé. E essa é como um dom. Muitas vezes é para realizar coisas extraordinárias, como Josué. Olhar para o sol e dizer: para aí, lua, cesse aí. E por quase um dia ficou parado. Então entenda que muitas vezes não é para benefício seu, é para benefício da igreja. Josué não estava pensando em si, que ele ia ficar conhecido porque o sol parou, que tudo iam falar do que ele fez. Primeiro ele estava pensando na necessidade do povo, nunca na sua. Não, agora eu vou ficar conhecido, agora eu vou ser respeitado. Se eu fizer isso, agora todos vão me ver como uma pessoa que tem fé.
estava usando a sua fé em benefício do povo, dizendo: não, eles precisam de mais tempo para derrotar os seus inimigos. Então precisamos aumentar o dia. Olha que fé! Aumentar o dia. É isso que muitas vezes nós precisamos. Nós precisamos ter esta fé para determinar. E aquilo que determinamos através da fé vai acontecer. Então nós temos que ter fé, temos que buscar esse dom. Ou quem tem o dom para exercer ele, para fazer coisas extraordinárias, como Josué. Mas muitas vezes hoje, sabe o que acontece? Nem Deus mandando a gente ir, a gente não vai. Imagine você ir só pela fé. Muitas vezes Deus vai lá e fala qual negócio. Vai lá e diz para a pessoa que ela está curada. Não, se ela não ficar curada. Muitas vezes nem através da revelação, da profecia, tem pessoas não indo, escuta a voz primeiro. O Espírito constrange primeiro, o impulsiona primeiro, dá tudo primeiro. E ele ainda diz: mas será que eu vou? Não, Senhor, eu vou buscar uma confirmação ainda. Agora a fé é diferente. A fé, ele sente que vai acontecer e ele determina a palavra e diz: vai acontecer. Sem o Senhor ter revelado, sem o Senhor ter falado, mas ele diz: vai acontecer. Será que realmente nós temos essa fé para determinar? Será que buscamos o dom da fé? Ou para que você tem buscado os dons sobre a sua vida? Será que é para aquilo que for útil na igreja? Ou para aquilo que for útil para você? O dom da fé, precisamos usar ele em benefício da igreja. Precisamos muitas vezes, desenvolver essa fé, uma fé que é extraordinária. 1 Reis 17:1. Amém. Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse: Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmão, você pode ler a Bíblia, você não vai encontrar nenhum lugar que Elias vai dizer: Deus mandou eu falar que não ia chover. Deus mandou eu dizer para cá. Ele não, ele diz: olha, não vai chover, segundo a minha palavra. Vai durar um tempo. Ele não fala ano, ele fala anos. A hora que eu determinar, então a chuva vai voltar. Isso é fé, irmãos. Isso é o dom da fé. É quando eu olho para uma situação e eu dou uma palavra e diz: vai acontecer. Não vai chover, estou falando, não vai chover. Nem orvalho vai cair. Então entenda que não foi somente a chuva. O orvalho também não caiu. Porque mesmo quando não chove, nós vemos que à noite cai o orvalho. Mesmo em tempo seco, você olha em cima do carro, o lugar está tudo úmido. Mas ele diz: nem chuva, nem orvalho. Não vai cair nada do céu. Só quando eu determinar. Por que ele está fazendo isso? Porque Deus, ele queria tratar com o povo de uma maneira diferente. Deus queria mostrar quem era o Deus verdadeiro. Que não era o Deus Baal. Era o Deus verdadeiro. Para 1 Reis, capítulo 18,
e o versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Pode subir, come e bebe, porque vai, porque eu estou determinado. Entendeu muitas vezes como é usar a fé? Abre lá em Tiago capítulo 5. Que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Isso é o dom da fé. E quando eu consigo acreditar que através da minha palavra algo sobrenatural vai acontecer. É fazer como Elias. E nós vemos que Tiago diz: ele era homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos defeitos, as mesmas falhas. Mas o que mudava em Elias? É que ele tinha fé. É que ele tinha fé para exercer aquilo que ele estava falando, dizendo: não vai chover, agora vai chover. Será que eu consigo muitas vezes em minha vida exercer este tipo de fé? Uma fé para alcançar feitos extraordinários. Mas não é para mim ser lembrado, é para que o povo seja beneficiado, a igreja cresça, aconteça algo diferente. Só que em alguns momentos o dom da fé serve para quê? Para desenvolver em mim uma fé inabalável. Ou seja, nada abala a minha fé. Abre a sua Bíblia em livro de Atos, capítulo 28. Versículo 3. 28, 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantia de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão dele, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, e visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que visse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudaram de parecer, dizendo que era um Deus. Sabe a fé inabalável? Uma víbora, uma cobra venenosa, mordeu a mão dele, ele só chacoalhou, ela caiu no fogo, e ele continuou normal, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. A fé inabalável é isso. Não importa o que está acontecendo, não importa o que sobreveio, a minha fé é inabalável. Porque nada vai acontecer. Porque eu estou guardado.
eu estou protegido. Então entenda que todo mundo ficou olhando, só esperando Paulo cair. E hoje nós vemos que hoje uma aranha pica, um bichinho pica, já corre, já fica aquele desespero, já fica, né? Mas por quê? Porque eu falo, não tem o dom da fé, é diferente. Se não tem, vai para o hospital. Se não tem, vai no médico, vai procurar os recursos. Paulo, ele tinha fé para aquilo. A fé dele era inabalável. A fé dele era essa fé inabalável. Então é isso muitas vezes que nós precisamos entender. Será que vai se desenvolver em nós, ou Deus vai nos dar o dom de uma fé inabalável? Que mesmo uma vibra, ela mordendo, Paulo só chacoalhou e continuou sentando no fogo o quê? Normalmente. Ou seja, aqui não é nada. É isso muitas vezes que nós precisamos. A desenvolver essa fé. A buscar de Deus essa fé. A pedir para o Senhor essa fé. E dizer, Senhor, me dá esta fé inabalável. Me dá este dom. Para que não importa o que está acontecendo, eu continuo calmo, sereno, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Normal. É isso que nós precisamos. O dom da fé muitas vezes é isso. É nós passarmos por algumas coisas como se elas não tivessem acontecendo. Por quê? Porque todo mundo esperava que Paulo ia morrer. Mas qual que era a fé de Paulo e a certeza de Paulo? Nada vai me acontecer. É que muitas vezes em alguns momentos isso acontece. Todo mundo olha, agora vai perder tudo, agora não vai dar certo. E a pessoa está tranquila. Por quê? A sua fé é inabalável em Deus. E ele sabe que nada vai atingir a vida dele. Porque ele tem fé o suficiente para aquilo. Ter fé inabalável é quando eu consigo desenvolver uma fé suficiente para isso. Paulo, ele tinha. Entenda que ninguém entrou em desespero. Nem Paulo. Se é hoje, irmãos, um monte de gente já entra em desespero, já corre, já vai, e já fica aquela gritaria, já fica aquilo e... Sabe por quê? Não tem fé. O que nos falta hoje é fé. O que nos falta é fé. Usamos pouco a fé hoje. Se acontece uma coisa dessa, uma cobra já, é aquela correria, já vamos. Aquele desespero. E Paulo, calmo e sereno, só chacoalhou, caiu no fogo e está tudo certo. Porque nada vai acontecer. É isso muitas vezes que nós precisamos. É que nem aqui hoje em 2 Reis, capítulo 4. Uma fé inabalável. Nós precisamos desenvolver isso sobre as nossas vidas, buscar esse dom da fé. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 19. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então disse o moço: leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: porque vai hoje, não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Tudo vai
Mas o filho dela tinha morrido. E o que ela estava dizendo? Tudo vai bem. Isso é fé na palavra. Ela não mudou o seu comportamento, não mudou o seu semblante, não mudou as suas palavras. E quando perguntava, mas está acontecendo alguma coisa para você? Ele disse, não, está tudo bem. E quando ela chega lá para conversar com Eliseu, e Geazi corre, salta ela e diz, vai bem com a tua casa, vai com o teu esposo, vai bem com o teu filho. Ela diz, vai tudo. Isso é ter fé. O filho dela estava morto. Só que ela já estava acreditando no que? Na ressurreição. Ela não estava vivendo a morte. Ela já estava vivendo a ressurreição. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se... Não é das que se vê. Ela estava vendo o filho morto. Mas pela fé dela, ela disse, ele vai ressuscitar. Só eu chegar em Eliseu, que o milagre vai acontecer. É por isso que ela estava dizendo, vai tudo. Isso é ter fé, isso é o dom da fé. É quando eu estou olhando uma situação, mas eu não estou vivendo aquela situação. Eu estou vivendo sobrenatural. A minha fé está na palavra. Aconteceu, mas Deus pode mudar. Aconteceu, mas Deus pode transformar. Aconteceu, mas Deus pode fazer um milagre. Está tudo bem, está tudo no controle de Deus. Está tudo certo. Esta é a fé na palavra que nós precisamos desenvolver. Mas desenvolvemos algumas vezes? Não. Porque entra o medo, entra o desespero. Uma pessoa morrer, ainda mais uma mãe, um filho morreu, o único filho. O único. Pense você hoje, o desespero que dá, a dor que dá. Mas ela preferiu desenvolver a fé. Por isso que a fé é um dom, não é para todos. Nem todos conseguem. Mas para algumas pessoas, ela consegue dizer, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então desenvolva essa fé, busque essa fé sobrenatural. Este dom sobrenatural permite viver experiências incríveis com Deus, superando os limites humanos. Sabe este dom da fé? Ele vai permitir com que nós venhamos viver experiências incríveis, que vai superar muitas vezes os limites humanos, ou seja, o limite da ciência, o limite da lei da gravidade, o limite do 5 sentidos. Vai superar tudo isso. Vai superar. E como que ele vai superar? É através do que? Da nossa fé. Olha, abre aí 2 Reis, capítulo 6, já que nós estamos aqui. E o versículo 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Então disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. É por isso que a fé muitas vezes faz a gente viver experiências, que superam os limites humanos. Chamou Eliseu, eu perdi o ferro, caiu na água, caiu no rio. O que eu vou fazer agora? Não era meu, era emprestado. Eu preciso devolver. Daí Eliseu diz o quê? Corta uma madeira, joga na água e o ferro flutua. Olha que fé. Se é outro, assim, não pode deixar que eu compre outro para você e está tudo certo. Vamos comprar outra. Não, você está falando que caiu na água. O que eu vou fazer agora para recuperar? Porque o homem sem fé é assim, né? Quando aparece um problema para ele, ele diz, mas daí não é para mim não, acho que como que eu vou resolver isso daí? Mas o homem com fé é diferente. O
O homem com fé ele arruma uma maneira para beneficiar o outro. Então o que ele faz? Corta, joga na água e o ferro flui. Olha a fé. Será que nós temos essa fé hoje? Se alguém aparecer com um problema impossível, você diz: olha, isso não é para mim. Não, isso não é para mim, não tem jeito, acabou. Mas para Eliseu, o homem de fé era diferente. Ele achou uma solução. Ele fez o ferro flutuar, mas ele não deixou o homem ser envergonhado. Nem dele não era. Era para outra pessoa, mas disse: mas você vai devolver aquilo que você emprestou. Porque o ferro ele vai flutuar. Imagina o ferro flutuar. Além da gravidade, caiu o ferro na água, ele vai afundar. Mas as nossas experiências com Deus através da fé nos surpreende tanto que vai até contra a lei da gravidade. Vai contra, ou seja, não, o ferro não vai afundar, o ferro vai flutuar. E por que ele vai? Porque eu vou exercer a minha fé e vou determinar uma palavra e vai acontecer. Isto é certeza. Entenda uma coisa: a fé é certeza. Você determina a palavra e logo em seguida acontece. Mas eu preciso ter esta certeza. 2 Reis 4:19. Que mesmo nós estamos lendo? Segunda Reis 4:38. 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disseram ao seu servo: põe na panela um grande caldo, e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então dele saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma panela, uma parra brava, e colheu dela e encheu a sua capa, e colocou e veio, e cortou na panela o caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disse: homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mais morte nenhuma na panela. Era veneno. Quem come veneno morre. O povo estava com fome, não tinha nada para comer, e a única coisa que tinha era aquelas ervas que tinham veneno. E ele disse: olha, há morte na panela. E ele disse: olha, coloca a farinha aí e todo mundo pode comer. Pode colocar farinha aí, ó, e servir para todo mundo, porque a morte já foi, o mal não tem mais na panela. Isso é muitas vezes a fé extraordinária. Eu consigo transformar aquilo que é venenoso em uma coisa boa. Através da fé você consegue. Isso é a fé. É quando eu olho para aquilo que não tem mais jeito, ou seja, uma panela cheia de ervas com veneno, com morte. E Eliseu diz: não vai jogar fora. O povo está com fome. Joga farinha e pode comer que ninguém vai morrer. Será que nós temos fé para isso? Não, ninguém come, não, acho que já vai morrer todo mundo. Joga fora, não, joga isso, não. Se livra disso. É por isso que a fé é em benefício do outro. Porque se jogasse fora, todo mundo ia ficar com. Havia fome na terra. Então, para isso que muitas vezes serve a fé. É na hora da dificuldade, é na hora do problema, é na hora que não tem como se fazer nada.
Você usa a fé até para transformar aquilo que era veneno em uma comida sadia para todo mundo. Mas para isso precisa o quê? Fé. E aqui eu falo fé em todas as áreas, né? Porque pessoa de fé que eles iam falar, pode comer que não há mais veneno, e pessoa de fé dos outros que estavam ali para comer. Mas entenda que todos confiavam na fé de Eliseu. Eliseu era exemplo de fé. Essa é a diferença, irmãos. Quando você é exemplo de fé, ninguém duvida da sua palavra. Quando você é exemplo de fé, ninguém diz ele está brincando. Ninguém diz ele está com conversa fiada. Ninguém diz é mentira. Todo mundo diz, pode fazer. Se ele está falando, é porque ele tem fé e vai acontecer. E é isso que nós precisamos todos os dias de nossas vidas. Desenvolver essa fé. E qual é a outra fé que nós precisamos desenvolver? Vamos ver se dá tempo. Este é o dom e a habilidade para crer no nome de Jesus, que os permite superar obstáculos e realizar grandes feitos. Porque como que funciona para nós hoje? Falamos um pouco do Antigo Testamento. O que é o dom da fé para nós hoje? Nós podemos usar a nossa fé através do nome de Jesus. Mas eu preciso desenvolver essa fé no nome de Jesus. Eu preciso desenvolver ela. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 14. Só para você poder entender. Diz assim, ó, Jesus, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus dizendo. É por isso que o dom da fé, muitas vezes, é quando eu consigo desenvolver fé hoje em quem? Em Cristo. Eu tenho que dizer assim, não, Jesus falou, se eu tivesse fé nele, no nome dele, eu poderia fazer as mesmas obras que ele fez. E eu ainda podia fazer maiores do que as obras que ele fez ainda. Porque eu tenho fé no que? No nome. Abra aí Marcos, capítulo 16. E versículo 17. Que diz assim, ó. Estes sinais seguirão aos que crerem, aos que tiverem fé. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas esses sinais seguirão aos que crerem, aos que tiverem fé. É todo mundo que consegue expulsar demônio? Não. Você tem que ter fé no nome de Jesus. Senão você corre dele e não expulsa. Porque é exercer a fé. E exercer a fé através do nome de Cristo é difícil. Porque você tem que ter a certeza daquilo que você está falando. Se não acontece, se nem, né, lá em Atos capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 20, os filhos de Cefas, né, que foram expulsar no nome de Jesus que Paulo pregava. Os irmãos dizem, olha, eu conheço, bem sei quem é Jesus, e conheço quem é Paulo, mas vocês quem é? Sem fé no nome de Jesus. Não é só conhecer, eu tenho que exercer a fé através deste nome. E saber que este nome, ele é poderoso para realizar e para fazer grandes coisas. Como quem? Como Pedro e João. Pedro e João.
Atos 3. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas sabe o que eu tenho? Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé no nome dele. Eu acredito no nome dele. Então eu digo para você, em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu? O paralítico levantou e andou. Lemos o capítulo 12, o versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? O homem andou, por que vocês estão olhando para nós desse jeito? Você pensa que ele andou por causa da minha santidade? Você pensa que ele andou por causa da minha virtude? Olha o que Pedro e João diz. Quando todos ficaram atentos, olhando, viu o milagre, ficou olhando para ele. E diz: olha, não foi a minha santidade e nem a minha virtude que fez este homem andar. Versículo 16. É pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. E a este que vedes, conheceis sim a fé que vem por ele. Deu a este, na presença de todos vós, e está em perfeita saúde. O que ele está dizendo? É pelo meu vigor? É pela minha santidade? É pela minha virtude que esse homem andou? Não. É pela fé que há no nome de Jesus que anda. Aleluia! É por isso que quando eu desenvolvo a fé em Jesus, eu entendo que não é por minha causa, não é porque eu jejuo, não é porque eu consagro, não é porque eu tenho uma vida de santidade. Porque santidade serve para uma coisa: salvação. Hoje nós estamos falando sobre salvação, estamos falando sobre fé. Então Pedro estava dizendo: não foi pela minha santidade, não foi pela minha virtude. Virtude quer dizer, as minhas qualidades: caráter, honestidade, sinceridade, amor. Quando ele fala virtude, está dizendo de todos os seus caráteres, todo aquilo que ele tem de bom. Ele diz: pode juntar tudo isso, eu não posso fazer esse homem andar. Pode juntar toda a minha santidade, eu não posso fazer esse homem andar. Mas sabe por que ele andou? É pela fé no nome de Jesus. Aleluia! E é esse dom que nós precisamos desenvolver. É esta fé no nome. É esta fé no nome. É esta certeza. E nós vemos que Pedro e João desenvolveu. Mas ele desenvolveu para quê? Olha o que aconteceu. Atos capítulo 4 e versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram e viram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Qual foi o propósito e o objetivo do paralítico andar? Foi para Pedro e João se aparecer? Não. Foi ele ser conhecido? Não. Para quase 5.000 almas serem salvas. Glória a Deus. Então o dom que ele estava usando não era benefício seu. Por isso que ele disse: não é por causa da minha virtude nem da minha santidade. É por causa do nome dele. Sabe por quê? Porque ele quer salvar, ele quer mudar, ele quer transformar, ele quer salvar vidas. É benefício da igreja. Então quase 5.000 almas através daquele milagre. Quando ouviu Paulo dar o sermão dizendo: não é por minha causa, é por causa de Cristo, é pela fé em Cristo. Vocês precisam desenvolver essa fé, vocês precisam aceitar. Quase 5.000 se converteram. Então entenda a importância do dom sobre a sua vida.
é para você ser útil na obra do Senhor. É para você ser útil na obra dele. Atos capítulo 9, versículo 33. Para nós terminarmos, que a hora já... Diz assim: e achou ali certo homem chamado Enéas, jazido em uma cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha a fé no nome de Jesus. A fé para exercer. Levanta e anda, toma a tua cama, seja curado. Ele perguntou para Enéas: você tem fé? Você acredita? Ele disse: não, apenas levanta. Você está curado. E Enéas levantou e andou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarão, os quais se converteram ao Senhor. Entenda que o maior milagre muitas vezes não foi a cura de Enéas. O maior milagre foram um povo que se converteu. Então entenda que Deus ele vai nos usar através da nossa fé. Por quê? Porque Ele sempre quer alcançar alguém através daquilo. Não é para se autopromover, é para que vidas venham até Cristo e digam: estou vendo o milagre, eu estou vendo a fé, e eu preciso deste Cristo para a minha vida. Aleluia! E vidas o que se converteu através daquilo, olhando aquilo, vendo aquilo. Porque Pedro e João diziam o quê? Não somos nós que fazemos nada. É pela fé que há no nome de Jesus. Desenvolva essa fé. A fé no nome de Jesus. Então você vai poder ser útil para a obra do Senhor. Mas é que muitos querem desenvolver a fé para benefício. Bom, quero ser rico, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo, eu queria ter fé em dizer, transformar isso, transformar aquilo em benefício. Não, o dom não é benefício nosso. Nós vemos aqui todas as passagens falando sobre a fé como um dom. Foi para beneficiar o povo. O último para nós terminarmos. Atos, que mesmo, 9, versículo 40. Vamos ler do 39. E levando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as suas túnicas, e as roupas de Dorcas fizeram quando estavam com ela. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe as mãos, levantou e chamou os santos e as viúvas, e apresentou ela viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no nome do Senhor. Entendeu o propósito do dom da fé? E muitos creram no nome do Senhor. Tabita, Dorcas ressuscitou. Paulo está viva. E todas as pessoas olharam aquilo e começaram a confiar e a crer no Senhor, a desenvolver a fé no Senhor. Então entenda uma coisa: o dom que Deus ele te dá não é benefício seu, é para você usar com o povo. É por isso que João Batista ele dizia: é necessário que eu diminua, para que o Senhor venha crescer. Ou seja, se nós temos o dom, não é para o nosso nome ser conhecido, não é para nós sermos reconhecidos pelas pessoas, mas é para que todos reconheçam que há um Cristo que ainda opera milagres, que há um Cristo que ainda cura,
que ainda salva, que ainda batiza com o Espírito Santo e que ainda vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Mas para isso acontecer, muitas vezes ele precisa de mim e de você para desenvolver esta fé, para que os lá de fora comecem a crer que há poder no nome de Jesus. Desenvolva esta fé, a fé no nome de Jesus. Se você desenvolver esta fé, você vai poder fazer coisas extraordinárias. Vai poder dizer em nome de Jesus, mas essas coisas extraordinárias que você vai fazer é para um benefício. E qual é o benefício seu? Não. Da igreja. Do corpo de Cristo. Então muitas vezes Deus ele precisa de você. Ele precisa usar o dom que está em você. Deixa Ele te usar. Em benefício da igreja. Para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o nome.